Bom dia, pessoal. Hoje iniciamos mais uma aula, tá bom? Continuando o assunto anterior sobre sequências, tá certo? Agora nós vamos ver a construção da sequência, tá certo? A sequência, como nós já vimos na aula passada, ela tem uma lei de formação, ok? Aí existe principalmente dois tipos que eu vou mostrar para vocês. Tem a que depende do termo anterior e a outra que não, certo? Então nós vamos ver cada caso agora. Então, vou ver construção de sequências. Aí, como vimos na aula anterior, uma sequência é definida seguindo uma regra ou uma lei de formação, certo? Assim também podemos usar fórmulas para definir ou construir sequência. Vamos à primeira. A fórmula do termo geral, certo? Então, para cada termo da sequência, existe uma fórmula que vai depender de um conjunto de números, certo? Vamos ver. Então, a fórmula do termo geral expressa cada termo, AN, certo? O termo geral de sequência, em função do valor de N, certo? Para cada valor de N, você vai ter um correspondente na sequência. Exemplo, aí temos na sequência aqui, ó, 2, 4, 6 e 8, certo? Então, existe uma lei que forma essa sequência aqui, desses números, certo? São os números pares. Então, pode ser dada pela fórmula geral, AN igual 2N. Então, para cada valor de N, você vai multiplicar ele por 2, certo? Não importando o valor que você coloca aqui, o valor de N, ele sempre vai multiplicar por 2 e vai dar um número par. Sempre vai ser um número par. Então, veja que no nosso N nós temos os números naturais, 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai. Então, à medida que você vai substituindo no lugar de N na equação, você vai multiplicando por 2 e vai encontrando o valor 2, 4, 6, 8, 10, 12 e por aí vai. Certo? Por isso tem essa reticência aí, porque essa sequência ela continua indefinidamente, certo? Ela não tem um termo final. Essa sequência é infinita. Então, fórmula de recorrência. Expressa cada termo AN da sequência em função de um termo anterior, AN menos 1. Exemplo, a sequência cujo primeiro termo é 1 e cada termo a partir do segundo é obtido subtraindo 2 do termo anterior, ou seja, a sequência é 1, menos 3, menos 5, depois vai menos 7, menos 9 e por aí vai, certo? Então veja, um termo vai depender do outro, ok? O segundo termo depende do primeiro, o terceiro depende do segundo, o quarto depende do terceiro e por aí vai, certo? Porque ele é baseado no termo anterior, no caso aqui o n-1. Ó. O an-1 é o próximo termo, certo? Então pode ser dada pela fórmula de recorrência. Nós temos a fórmula aqui, ó, que é a fórmula de recorrência, chamada recorrência, certo? Porque ele recorre ao termo anterior para poder fazer o seguinte. Nós temos aí, ó, A1 igual a 1, que já é dado, né? Que o primeiro termo ele é dado. Ele não obedece essa forma, porque não tem nenhum valor anterior a ele. Mas a partir do segundo, nós temos que obedecer essa lei que tem aqui, ó, AN igual a AN menos 1 menos 2. Para o segundo termo, nós temos A2, vamos ter, ó, A2 vai ser igual a 2 menos 1, que dá 1, né? No caso, A1 menos 2. O A1 não é 1, aí 1 menos 2 vai dar menos 1, que está aqui na sequência, certo? A mesma coisa vai ser com os próximos números. Por exemplo, o A3. O A3 vai depender do A2. O A2 que nós calculamos aqui, ó, dá menos 1. Então, o A3 vai ser igual a 2 menos 2. O A2 é quanto? Menos 1. Então vai ser menos 1, menos 3, menos 2, que vai dar menos 3. Vamos ver, a sequência cuja fórmula de recorrência é A1 igual a 5 e AN igual a AN menos 1 mais 3. Então, isso é um exemplo, certo? Nós vamos ver aqui a sequência, a construção dessa sequência. Então, veja, para o primeiro termo, A1, o N1, A1 igual a 5.
No caso, é o primeiro termo da sequência que nós temos aqui, certo? O primeiro ele já é dado para você. A partir do segundo você tem que calcular. O A2, ó, no caso, para n igual a 2, nós temos aqui, ó, vamos calcular. Ó, o A2 vai ser igual a 1 mais 3. O A1 nós calculamos aqui, né, 5, então 5 vem para cá. 5 mais 3, que é da fórmula, vai dar 8. Então quer dizer que o A2 igual a 8, certo? E assim nós vamos fazendo o A3. Ó, para n igual a 3, nós temos A3 igual a 2 mais 3. O A2 foi calculado aqui, ó, que deu 8. Então vai vir 8 aqui. Mais 3, que da fórmula, isso aqui é fixo, certo? Vai ser 3 aí, sempre, que já é da fórmula. A gente sempre vai ser esse 3 aí. Então nós temos que 8 mais 3 igual a 11. Então A3, ó, vai ser igual a 11. Aí para o próximo termo, vai se colocar no lugar do termo anterior, no caso 11. Você tem que usar o termo que você achou aqui para poder calcular o próximo, certo? Isso é uma fórmula de recorrência. Então o A4 vai ser igual a A3 mais 3. A3 nós calculamos aqui, ó, 11. Então você vai colocar 11 mais 3, que é igual a 14. E assim vão ser construídos os próximos termos da sequência, certo? Por isso que tem uma reticência aqui. Tem pezinho porque os termos vão ser construídos na vertical. Então veja, nessa sequência podemos observar aqui, a partir do segundo termo, cada termo é igual ao termo anterior adicionado de 3. Esse procedimento de sempre recorrer ao termo anterior é chamado de recursividade. Ele recorre ao anterior, né? Recursivo. Ele tem que o termo que você vai calcular depende do termo anterior. Então sempre vai ter essa recorrência. Então a sequência obtida é 5, 8, 11, 14, o próximo seria 17 e por aí vai. Só acrescentando mais 3 ao que você já tem. Então esse termo aqui, o quarto termo, deu 14, o próximo vai ser 17, que é só somar mais 3. Aí 17 mais 3 vai ser 20, vai ser já o sexto termo, e assim sucessivamente, certo? Um vai dependendo do outro. Agora vamos ver um exemplo de fórmula com termo geral, certo? Essa fórmula aí, ele não vai depender, um termo não vai depender do anterior, certo? Cada termo é calculado de acordo com o n que é dado, que é colocado na fórmula, certo? Nós temos o n aqui, ó, variando de 1 a 5. Ok? Então esses valores aqui vão ser colocados na fórmula e vai ser calculado o valor. Então um termo não depende do outro. Por exemplo, o segundo termo não vai depender do terceiro, nem do quinto, nem do primeiro, certo? Vai ser independente. Então vamos lá, para n igual a 1. Então nós temos, ó, B1 igual a 3, que multiplica 1 mais 1. Essa aqui é a fórmula, né? Temos aqui a nossa fórmula, Bn igual a 3n, 3 que multiplica n mais 1. É assim que se lê. Bn igual a 3, que multiplica, né, n mais 1. Então aqui embaixo está escrito da mesma forma. O B1, então no lugar de n, no caso n aqui, vai ser 1, e esse aqui também é 1. Quer dizer, o valor é o mesmo. Então, para B1, 3 que multiplica 1 mais 1. Como está em parênteses, né? Tem que lembrar que o que está em parênteses tem que ser feito primeiro. Ok? Sempre que possível, lógico. Então, primeiro tem que fazer essa operação aqui. Ó. 1 mais 1 vai dar 2. Está aqui, ó, 2. Depois você faz a multiplicação. 3 vezes 2, 6. Certo? Então, B1 igual a 6. Vamos para n igual a 2. No caso, nós vamos calcular o B2, que é igual a 3, que multiplica 2 mais 1. Certo? Somando aqui vai dar 3. 3 vezes 3. B2 igual a 9. Veja que para calcular o B2 não foi necessário utilizar o valor de B1, certo? Então isso aqui nunca vai acontecer. Nunca você vai precisar do termo anterior para poder calcular o próximo. O próximo termo é calculado só baseado no valor de n.
não baseado no valor que foi dado antes, certo? Vamos o n para n igual a 3. Então B3 é igual a 3, que multiplica 3 mais 1, que é igual a 3, que multiplica 4, né? 3 mais 1, 4. Então B3 igual a 12. 3 vezes 4, 12. Veja que é simples. O próximo termo, para n igual a 4, B4 igual a 3, que multiplica 4 mais 1, que é igual a 3 vezes 5, que dá 15. Então B4 é 15. Seguindo, o último termo, é n igual a 5, B5 igual a 3, que multiplica 5 mais 1. Então 3 vezes 6 igual a 18. Então B5 igual a 18. Então veja que é bem fácil, tá certo? É só prestar bastante atenção que você consegue fazer isso aí fácil, de forma correta. Bom? São sequências simples, bom? Existe sequência mais elaborada e também vocês conseguem fazer desde que tenha mais atenção, certo? O importante é sempre atenção que está fazendo. Vamos lá. Então, sequência obtida. Então, vamos ver. Essa sequência que nós temos aqui, ó, são esses valores aqui que nós temos aqui no final. 6, 9, 12, 15 e 18. Certo? Então, veja. Essa sequência é uma sequência finita. Certo? Ele tem um termo final, porque os valores de n que foram dados, ó, são só esses. Ó, não tem uma reticência. Quando tem uma reticência, indica que essa sequência ela continua, então ela é infinita, tá certo? A não ser que ela tenha um termo final aqui. Acontece também quando a sequência tem muitos termos, você coloca os primeiros termos, coloca a reticência e coloca o último, certo? Que ali é o ponto final, para indicar que ali é uma sequência finita, como no nosso caso aqui, o 5. Quando tem só a reticência no final, não tem mais nada, isso indica que ela vai continuar indefinidamente, certo? Infinitamente. Não é nosso caso aqui. Então, esse caso aqui, a nossa sequência tem apenas esses termos, tá bom? Vamos lá. Continuando. Tem um errinho aqui, mas vocês entenderam. Faltou o 4 aqui nessa sequência, certo? Isso foi erro de digitação meu. Pronto, então o nosso vídeo acabou por aqui. Espero que tenham entendido tudo. Se não entenderam, perguntem, tá certo? No grupo. Eu estarei também na sala de aula amanhã, que amanhã tem aula presencial para quem está voltando às aulas, tá bom? Eu estarei na escola com as turmas, tá certo? Tanto o oitavo A como o oitavo B. Mas vocês podem perguntar, tá certo? Assim que eu puder eu respondo. Bom? Fica até a próxima.